A parábola do semeador. Era uma manhã radiante quando Jesus se dirigiu às margens do mar da Galileia, onde uma grande multidão havia se reunido para ouvir seus ensinamentos. Tamanha era a quantidade de pessoas que se aglomeravam ao redor dele, empurrando-se umas às outras na expectativa de capturar cada palavra que saía de seus lábios, que Jesus precisou entrar em um barco e se afastar um pouco da margem, usando as águas calmas como um anfiteatro natural, onde sua voz pudesse alcançar todos os corações sedentos de sabedoria. O sol da manhã criava um reflexo dourado sobre as águas, e a brisa suave carregava suas palavras até os ouvintes mais distantes, criando um ambiente perfeito para uma das mais importantes lições que ele transmitiria à humanidade. Entre os pescadores, comerciantes, camponeses, escribas, fariseus, crianças e mulheres que compunham aquela multidão diversificada, Jesus começou a falar usando uma linguagem que todos conheciam bem, as imagens do campo e da agricultura, que faziam parte da vida cotidiana daquelas pessoas simples mas atentas. Eis que o semeador saiu a semear. Começou Jesus, sua voz clara e penetrante ecoando sobre as águas e chegando aos corações de cada ouvinte como uma semente lançada em solo fértil. Todos conheciam bem essa cena, pois era comum ver os agricultores da região caminhando por seus campos nas primeiras horas da manhã, carregando em seus aventais ou cestas as preciosas sementes que representavam a esperança de uma colheita abundante e com movimentos rítmicos e experientes, espalhando-as pela terra preparada, confiando que o solo, a chuva e o sol fariam sua parte no milagre do crescimento. Jesus continuou pintando com palavras essa imagem familiar. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Os ouvintes podiam visualizar perfeitamente essa cena corriqueira, pois todos já haviam observado como as sementes que caíam nas trilhas batidas e endurecidas pelo constante passar de pessoas e animais não conseguiam penetrar na terra compactada, ficando expostas na superfície como um banquete fácil para os pássaros, que rapidamente as devoravam, não deixando nem mesmo a possibilidade de germinação. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Prosseguiu o mestre descrevendo outro cenário bem conhecido pelos agricultores da região montanhosa da Galileia, onde o solo rochoso era uma constante preocupação e desafio para quem tentava cultivar a terra. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Essa imagem tocava profundamente no coração dos ouvintes, especialmente dos lavradores que já haviam experimentado a frustração de ver pequenos brotos verdes aparecerem rapidamente em terrenos pedregosos, criando uma falsa esperança de colheita apenas para murchar e morrer quando o sol intenso do meio-dia revelava que suas raízes não haviam encontrado profundidade suficiente para sustentar o crescimento. A decepção de ver plantas que pareciam promissoras definharem rapidamente era uma experiência amarga que muitos na multidão conheciam pessoalmente, seja por experiência própria na agricultura ou por observação da luta constante pela sobrevivência naquela terra árida e desafiadora. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, continuou Jesus, referindo-se a outro problema comum e frustrante enfrentado pelos agricultores, a competição desleal entre as plantas desejadas e as ervas daninhas que cresciam com vigor ainda maior, roubando nutrientes, água e luz solar das sementes cultivadas. Todos na multidão conheciam a imagem dos espinhos e cardos que pareciam brotar da terra, sem qualquer cuidado ou irrigação, crescendo com uma facilidade irritante, enquanto as plantas úteis lutavam para sobreviver, frequentemente perdendo a batalha para esses invasores naturais que pareciam ter uma capacidade quase sobrenatural de se multiplicar e dominar qualquer espaço disponível. Era uma metáfora que falava diretamente ao coração de pessoas que viviam em uma sociedade onde as preocupações mundanas, as ansiedades financeiras e os desejos materiais frequentemente sufocavam os impulsos mais nobres e espirituais da alma humana, deixando pouco espaço para o crescimento das virtudes e da sabedoria divina. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, um grão 100, outro 60 e outro 30. Concluiu Jesus com um tom de esperança e alegria que fez os corações dos ouvintes se elevarem, pois todos conheciam a satisfação incomparável de ver uma semente bem plantada se transformar em uma planta saudável e produtiva, multiplicando-se de forma quase milagrosa e proporcionando sustento e abundância para toda a família. A imagem da terra boa representava o ideal pelo qual todo agricultor trabalhava. Solo preparado com cuidado, livre de pedras e ervas daninhas, rico em nutrientes e com a profundidade necessária para que as raízes se estabelecessem firmemente, capaz de sustentar o crescimento vigoroso das plantas até que produzissem frutos em abundância que superava qualquer expectativa razoável.
Quando Jesus falou de rendimentos de 30, 60 e até 100 por um, estava descrevendo uma colheita extraordinária que representava não apenas prosperidade material, mas a realização plena do potencial contido em cada pequena semente. Após contar essa história aparentemente simples sobre a agricultura, Jesus se calou por um momento, deixando que as palavras penetrassem na mente e no coração de seus ouvintes, muitos dos quais ficaram intrigados com o significado mais profundo que pressentiam estar escondido por trás dessa narrativa familiar. Os discípulos, percebendo que havia algo mais nessa história do que apenas conselhos sobre agricultura, aproximaram-se de Jesus quando ele desceu do barco e perguntaram: "Por que lhes falas por parábolas?" Jesus respondeu, explicando que os mistérios do reino dos céus eram revelados àqueles que tinham corações preparados para receber a verdade. E então começou a desvendar o significado espiritual profundo da parábola que havia acabado de contar, revelando que cada elemento da história agrícola representava uma realidade espiritual correspondente na vida dos seres humanos. "Escutai vós, pois, a parábola do semeador", disse Jesus, preparando-se para revelar os tesouros de sabedoria escondidos na história simples. "A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho." Jesus explicou que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas seus corações estão endurecidos pelas preocupações mundanas, pelo ceticismo ou pela indiferença, de modo que a verdade divina não consegue penetrar em suas almas, ficando na superfície como as sementes no caminho batido, vulnerável aos ataques do maligno que rapidamente remove qualquer impacto que a mensagem divina poderia ter causado. Essas pessoas podem até mesmo estar fisicamente presentes quando a palavra é pregada, mas mentalmente e espiritualmente estão ausentes, permitindo que as distrações e tentações removam imediatamente qualquer semente de verdade antes que ela tenha chance de germinar em suas vidas. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Continuou Jesus, descrevendo aquelas pessoas que recebem a mensagem divina com entusiasmo inicial, demonstrando uma resposta emocional intensa e aparentemente sincera, mas cuja fé permanece superficial, sem desenvolver as raízes profundas necessárias para sustentar um crescimento espiritual duradouro. Quando enfrentam dificuldades, oposição ou perseguição por causa de sua fé, rapidamente abandonam suas convicções porque não investiram tempo e esforço suficientes para desenvolver uma base sólida de conhecimento, experiência e relacionamento com Deus, que pudesse sustentá-las através dos tempos difíceis que inevitavelmente acompanham uma vida de fé genuína. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, explicou Jesus, identificando um terceiro tipo de solo espiritual, que representa pessoas que genuinamente recebem e compreendem a palavra de Deus, mas permitem que as preocupações cotidianas, a busca obsessiva por sucesso material, o desejo de aprovação social e os prazeres temporais gradualmente sufoguem o crescimento espiritual em suas vidas. Essas pessoas não rejeitam abertamente a fé, mas também não permitem que ela se torne a prioridade central que deve ser, resultando em uma vida espiritual estagnada e improdutiva, onde a palavra de Deus compete constantemente com outras influências e raramente tem a oportunidade de se manifestar em frutos concretos de transformação pessoal e impacto positivo na vida dos outros. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Concluiu Jesus com evidente satisfação, descrevendo o ideal que Deus deseja para cada coração humano. Pessoas que não apenas ouvem a palavra divina, mas a recebem com humildade, a compreendem através de estudo cuidadoso e reflexão sincera, permitem que ela crie raízes profundas em seus corações através da oração e da comunhão com Deus, protegem-na das influências negativas através de escolhas sábias e disciplina espiritual, e finalmente permitem que ela se manifeste em uma vida transformada que produz frutos abundantes de amor, bondade, justiça, paz e serviço ao próximo. Essa parábola revela que, embora a palavra de Deus seja sempre a mesma, poderosa e cheia de potencial transformador, sua eficácia na vida das pessoas depende fundamentalmente da condição do coração que a recebe, da profundidade do compromisso pessoal com o crescimento espiritual e da disposição de fazer os ajustes necessários na vida para criar um ambiente onde a verdade divina possa florescer e produzir os frutos eternos que Deus deseja ver na vida de cada um de seus filhos.